Hello! Olá, pessoal! E aí, hoje a gente vai falar sobre emoções, um tópico bem diferente, né, do que a gente estava falando antigamente, nas outras lives. E aí, emoções, o que vem na cabeça de vocês? Quem já assistiu aquele filme, gente, Divertidamente, Inside Out? E aí, como que vocês lidam com emoções, gente? É igual aquele desenho? É fácil ou é difícil demonstrar emoções para vocês? Quantas vezes você teve consciência de que você estava sentindo uma coisa, mas por fora estava outra? Né? Sim, tem emoções que mexe muito com a gente, né? Não lidando, então vamos conversar um pouquinho aqui, quem sabe pode esclarecer alguma coisa. Oi, Thaís! Gente, bem-vindo a todo mundo. Então, as emoções, elas possuem vários estímulos, né? Por exemplo, você sente um cheiro da tua comida preferida, aí te lembra da infância. Nossa, aquela sensação, aquele sentimento bom, né? Se você teve essa experiência boa, né? E quando você tá no trânsito, quando tá dirigindo e tá lá daqueles loucos dirigindo em volta de você, quando você se depara com isso, você pode sentir talvez raiva. Tem gente que sim, tem gente que não, né? O que desperta tristeza para uma pessoa pode ser alegria para outra, né? Então, como que a gente julga um pensamento, um sentimento? Como que a gente coloca essa carga emocional nela? Primeiro, nós sentimos o mundo através dos nossos 5 sentidos, né? Nossa visão, tato, olfato, a audição e nossa gustação. Então, esses 5 sentidos. Analisa, se você tirar todos os sentidos, tapar, você não consegue sentir o mundo, né? Então, nossa experiência é de acordo com os nossos 5 sentidos. Só que a experiência, ela é sua, né? Porque os sentidos estão em você. Então, toda experiência é uma experiência pessoal. Concordam? Vamos dar um exemplo de medo. Um medo básico, assim, não tão básico, mas assim, um medo de cobra. Eu morro de medo de cobra. Mas tem gente que não tem medo de cobra. Então, cobra não é uma coisa... O animal não te transmite medo. Quer dizer, ele não tem o medo nele. Quem tem é a gente, né? A nossa experiência. Então, às vezes, quando eu era mais nova, a minha experiência com cobra, de talvez ver na TV ou alguma coisa, né? Às vezes apareceu uma cobra no jardim e tua mãe deu um grito e você apavorou, você fala, aquilo ali não é bom, né? Aquilo ali eu tenho que ter medo, tenho que ter cuidado. Agora, se a experiência de uma outra pessoa foi diferente em relação a isso, talvez ela não tenha medo hoje. Então, ver que emoções e situações, elas carregam uma carga diferente para cada pessoa, né? E, por exemplo, a gente nasce, com 2 medos. Medo de cair e medo de barulho, né? Uma criança, se você jogar ela pro alto, né? E um medo, isso é instinto nosso. E medo de barulho, se fizer um barulhão, ela vai chorar, né, a criança. Mas você pode colocar, quando ela começar a engatinhar, coloca ela no chão. Ela vai colocar o dedo na tomada, ela vai fazer tudo, porque não sabe que é perigoso, né? O medo não tá ali, o medo a gente adquire, né? Então são 2 medos que a gente nasce com ele, mas o resto são medos adquiridos durante a nossa experiência. Mas nem todas as emoções que a gente carrega, né, que a gente tem em relação a alguma coisa, a gente consegue ver, né? Ou entender. Você sente alguma coisa, até um desconforto no corpo e fala, nossa, tô estranha. Mas você não entendeu que aquilo que trouxe essa emoção em você, né? Muitos
muitos acontecem isso, muitos sentimentos na gente, a gente carrega dessa forma. Né? Tem sentimentos que não foi processada de alguma forma e a gente sente estranho, às vezes não reconhece isso. E ela se manifesta muito em forma de ansiedade. Então, ansiedade carrega emoções não processadas, né? Tem uma história ali. Mas como somos todos diferentes, todos enxergam um mundo diferente, é muito difícil dizer o que funciona pra mim funciona pra você, né? Aí o que a gente faz quando a gente sente estranho, né? Aquilo me deixou estranho. A gente vai se ocupar, né? Mídia social, a gente assiste seriado o dia inteiro, vícios, né? Pra abafar aquilo, eu não quero ver aquilo, né? Porque tá me deixando desconfortável, né? Aquilo, talvez você foi ferido por alguém emocionalmente, né? E a gente quer fugir daquele estado de vulnerabilidade, porque dizer que você está ferido, ou até mesmo olhar para aquilo, te deixa muito vulnerável, né? Então, o que é melhor fazer? A gente adota um sorriso, a gente usa máscaras, né? Vícios, e a gente continua o nosso dia abafando tudo aquilo que está se movimentando dentro da gente, né? E daí existe também aquele movimento da positividade tóxica. Vocês já conhecem, né, gente? Eu não sei o que vocês acham disso, né? Todo esse movimento de fala, gente, você tem que pensar coisas boas, para de reclamar, né? Essa positividade, que você tem que pensar coisas boas e tem que pensar, você vai... Não, apaga isso da sua mente. Isso só traz efeito nocivo, sabe? Pra gente. Porque é como se tivesse uma regra, tem um jeito de viver, tem certas atitudes que você tem que tomar. E isso é muito perigoso, porque você pode estar criando um tirano dentro de você, que vai estar falando assim, você tem que ser assim, né? Não é nem alguém que te fala mais. Você adotou esse pensamento positivo, aí não precisa nem mais ninguém te dizer que você não tem que pensar isso. Você já fala, não posso pensar isso, porque o meu sonho é ser sempre feliz, então isso não faz parte, né? Vamos abafar isso. Então, dessa forma, a gente vai do quê? Abafando, mas aquilo ainda continua ali, né? A gente vai virando um tirano dentro da gente, brigando com nós mesmos, né? Essa supressão de emoção pode ser de tempo curto, né? Que é uma inteligência emocional, né? Aconteceu alguma coisa ali, você não vai explodir no seu trabalho, talvez, não vai explodir com essa pessoa, né? A um tempo curto é uma inteligência emocional, desde que você encare ela depois, né? Mas daí, se você reprimir essa emoção, você não quiser olhar, ela dá a chance para elas não serem processadas, né? Se você não der essa chance para elas serem processadas, não significa que elas desapareceram, né? Significa que ela vai se instalar em alguma parte do seu corpo. Então, tem muito a ver com dores no corpo, né? Se você, quando era criança, mostrou uma emoção que não era muito legal, né? Você provavelmente aprendeu que você não pode sentir desse jeito, né? Quantas vezes você escutou assim, engole esse choro, porque você tá fazendo birra, engole esse choro, né? Então, você aprende isso daí não é bom, então eu tenho que enterrar esse sentimento, né? Então, toda emoção, ela é necessária, é tipo um apelo para ação, tá uma oportunidade ali, né? Ele nos presenteia com essa oportunidade. Essa emoção é tipo o teu corpo falando com você, tem alguma coisa movimentando ali. Por exemplo, não são todas as emoções que são ruins, gente, porque aí você fala, mas daí tem medo, raiva. Eu não tenho que sentir medo, não tenho que sentir raiva. São emoções básicas, né, do ser humano, é normal. Por exemplo, a raiva.
a raiva nos protege com limites, né? Se você tem alguém que não tá te tratando bem, ter esse sentimento de raiva, você vai colocar um limite ali, isso não me serve mais. E você vai né, tirar essa conexão com essa pessoa, mas precisa desse sentimento de raiva. Então, nem sempre a raiva é patológica, né? O medo. Nem sempre medo é ruim. O medo, ele tá muito relacionado à intuição, à claridade, uma incerteza. Às vezes tem um potencial, um perigo acontecendo, que tá acontecendo. Então, o medo é necessário para que você possa agir a esse perigo, né? A tristeza também nos traz uma liberação, né? Às vezes alguma coisa que você vai perder depois, vai ter um luto. Ele nos ajuda a abandonar uma coisa que a gente não precisa. Então aí você vê, tristeza é necessário. Então essas emoções básicas, elas são necessárias. A gente não pode só varrer debaixo do tapete, né? Então, e tudo bem ter essas emoções que a gente acha que é negativa, né? Nós somos humanos. Quantas vezes, quando você estava crescendo, você escutou homem não chora, né? Para de chorar, senão eu te bato. Né? Não tem nenhuma razão pra você estar chorando. Né? E aí, esses homens, homem não chora, cresce reprimindo todo tipo de emoção. E o que acontece? Ele vai se instalar em alguma parte do corpo, né? E essa repressão emocional, gente, o que ela faz? A principal coisa, ela diminui a função do seu sistema imunológico. Então a gente está prestando muita atenção na nossa imunidade, e aí? Né? E a gente está prestando atenção nas nossas emoções, elas fazem parte, nós somos esse sistema, nosso corpo físico, nosso corpo emocional, tá ligado o tempo todo, essa comunicação, né? Essas emoções repreendidas, elas podem causar ansiedade, que eu disse antes, depressão, né? Ela fica no nosso subconsciente e elas vão se manifestar indiretamente em certos, né, em certas partes do nosso corpo. Pode ser tensão física, né, tensão muscular, você pode ter náusea, problema digestivo, mudança de apetite, se sentir muito cansado, né? E isso também pode causar uma doença crônica. Por isso que a gente tem que olhar para as nossas emoções, né? Então a cura não tem que ser só física, mas ela tem que ser emocional ao mesmo tempo. Uma raiva não resolvida, o que ela pode causar? Pressão alta, problemas do coração, né? Problemas digestivos. A raiva, ela se instala no fígado e ela espalha pelo corpo em todos esses sintomas, né? Claro que é uma coisa, nós somos um ser muito complexo, né? Eu tô dizendo de uma forma bem simplista aqui, tá? Mas é uma coisa pra gente pensar, né? E como saber se a gente tem emoções reprimidas? Geralmente a gente tem dificuldade de entender alguma experiência, como eu estava dizendo no começo, né? Você se sentiu estranha com alguma coisa, né? Às vezes você tem uma emoção ali que tá bem reprimido, você não consegue ver, né? Dificuldade de falar o que você está sentindo para os outros, dormir 12 horas. Oi, Andréia, tudo bom? Um beijo para você. Dormir 12 horas, né? Abafar todos os dias, meu Deus, se eu conseguisse dormir 12 horas. Insônia, não conseguir dormir. Pensamentos repetitivos, porque você não consegue processar esses sentimentos durante o dia e eles viram aquele pensamento repetitivo durante a noite, né? Que mais? Ele afeta também como você reage com outras pessoas, né? Se você repreende, você vai acumulando, você vira aquela garrafa de champanhe. Só que às vezes você vai estourando ela em pequenos gatilhos.
Pequenas coisinhas, você estoura naquilo, mas não tem nada a ver com aquilo, né? Às vezes, quantas vezes a gente vê isso em filmes, né? Ou vocês veem na vida de vocês que alguém no supermercado grita com você ou é grosso com você, não tem nada a ver com você, né? É a experiência dela e às vezes a garrafa dela tá bem cheia ali, né? Tá para estourar e você foi a pessoa no caminho que deu um gatilho na pessoa para estourar. Então, né? E claro que isso também traz problemas em relacionamentos, né? Por isso que muitos relacionamentos, gente, traz isso, os nossos problemas. Os nossos relacionamentos são os nossos espelhos, né? O que me incomoda no outro tá me engatilhando, porque tem alguma coisa ali, alguma história, algum trauma lá de trás. Então, relacionamentos é o que traz essa oportunidade para você se olhar. E muita gente, o que a gente faz? A gente foge do relacionamento, né? Porque é muito difícil, né? Você querer voltar a sentir uma dor. Ou você evita ficar com as pessoas, prefere ficar sozinho, ou você não consegue ficar sozinho, prefere ficar com as pessoas com um sorriso, né? Para não ter que olhar para essas certas emoções, né? Você tem um comportamento agressivo, né? Para lidar com situações que você não gosta, né? Então, o que você pode fazer em relação a isso? Você pode se perguntar, como que eu tô me sentindo agora, quando tal coisa acontecer, né? Como que eu tô me sentindo? E realmente, sentir no corpo é uma meditação. Você perceber como que eu tô me sentindo. Não consigo palavras, não sei dizer. Desenha. Faz um desenho, pega várias cores e desenha aquilo que você tá sentindo. Escuta uma música e você fala, essa música é o que eu tô sentindo, sabe? E deixa esse julgamento de lado, de falar, eu não deveria me sentir assim, né? Essa positividade é falsa, é tóxica, sabe? Por exemplo, eu chegar aqui e falar assim, tô nervosa de estar online, pessoas me assistindo, né? Eu tenho que encarar isso, falar de onde tá vindo isso, né? Se isso tá me incomodando. Ou reconhecer, né? Que você tá lidando com essas emoções. E faça disso um hábito, gente. Toda vez que você sentir alguma coisa, faça um hábito de se perguntar. Ou desenhar, sabe? Jogar isso pra fora. Talvez isso você fala, isso não vai fazer muito sentido. Se você continuar fazendo, você vai ter vários insights e vai começar a perceber coisas do passado que tá vindo pra você agora, sabe? É uma prática, faça disso um hábito. Isso é uma forma de você estar se conectado com si mesmo, né? O autoconhecimento é uma prática. Não é hoje que você vai saber quem você é. Porque todas essas emoções não são você. Você construiu isso. Você foi construído de acordo com a sua experiência, né? E uma dica que eu passo para os meus clientes, que é muito legal, é você escrever. Escreve tudo que vem na sua cabeça, assim, ó, vomita. Sem ler de novo, tá? Você não vai ler isso de novo. Você escreve 3 páginas. E escreve tudo que tá na cabeça. Eu não sei o que escrever. Escreve, eu não sei o que escrever. Eu juro, se você fizer isso todos os dias, você vai começar a ver um padrão de pensamento, um padrão de sentimento ali, e você vai ter vários insights. Eu meio que duvidei dessa técnica, sabe? Eu tive que testar por mim, eu mesma, sabe? E uau, foi assim, muito, muito interessante. E continuo fazendo, é uma coisa que eu faço todos os dias, até hoje. Faz um tempo já. Eu faço assim que eu acordar, a primeira coisa, na cama ainda, eu começo a escrever. Você começa a processar isso porque ninguém vai ler, né? Nem você, não é para ler de novo. Você começa a processar esses sentimentos
e enxergar. Você começa a ver coisas antigas e coisas que estão ali, que você não estava olhando, né? Porque o Zen, ele sempre nos ensina, né? A meditação Zen. A experiência ela é aquela, ela não é boa nem ruim. Nós colocamos esse sentimento, essa emoção naquilo. Quando isso é a iluminação, né? No momento que você consegue ver toda a experiência do ser humano como uma experiência, sem nenhuma carga emocional, né? Sem você julgar que é bom ou ruim, né? Então é legal você levar a vida tentando ver principalmente as dificuldades como é o que é, né? É a gente que coloca emoções e julga aquilo se é bom ou ruim. Então, além disso, gente, antes das emoções vem um pensamento, né? Que eu coloco essa emoção ali. Então, ele vem de um pensamento primeiro. Você analisa ele, de acordo com as suas experiências, você coloca uma emoção ali, né? Por exemplo, se um médico te fala que você tem 3 meses de vida, você vai ter um medo ali, né? Vai ter uma coisa, né, muito desagradável. Se você achar que você vai ser mandado embora, ou se você for mandado embora e pensar, agora eu não tenho dinheiro, tô sem sonhos, e o que vai acontecer? Né? Os seus pensamentos são poderosíssimos, porque, gente, nós temos 3 lados, essa teoria que é a mais aceitável do cérebro. A gente tem essas 3 partes: nosso cérebro reptiliano, que é a que está na base aqui, tem o nosso cérebro límbico, que são as emoções. O cérebro reptiliano, ele é nossos instintos. O límbico são as nossas emoções. E o cérebro frontal, a parte de cima do cérebro, ele é o teu consciente, né? É o que você faz as conexões ali, né? A sua mente consciente reside ali em cima. Então, o que acontece? Teus pensamentos estão ali, né? Quando você pensa que você... Por exemplo, alguém te disse, você tem 3 meses de vida, né? Ou você vai ser mandado embora. Você sabe, esse medo está na sua cabeça. Você não está com algum perigo na sua vida de correr, né? Então, o cérebro, parte de cima, ele sente isso. E ele se comunica com um reptiliano, que é o nosso instinto. Só que o cérebro reptiliano, ele não sabe que você não tá em perigo. Porque aquele sentimento, ele é traduzido para o cérebro reptiliano como uma ameaça. Só que você sabe, não é um perigo real. Tudo bem que 3 meses de vida talvez seja mais, digamos que é uma coisa mais, assim, você ser largado pelo seu parceiro ou parceira, né? Você tem aquele medo, ou medo de ficar sem dinheiro, né? Então, ele liga o seu, ele passa essa mensagem como perigo, né? E quando o seu corpo está em perigo, o reptiliano... Oi, pessoal que está entrando agora. Oi, Ciro, tudo bem? Joseph Murphy, sim, O Poder do Subconsciente. Sim, esse livro é muito bom, gente. Ele explica exatamente a teoria da mente. Muito legal. Sim. Então, assim, eu vou explicar quando a gente está no meio de estresse, né? A gente tem 2 sistemas, simpático e parasimpático. E quando a gente está no estresse, né? Digamos que você é um homem da caverna. Você vive feliz, com a sua tribo. A maioria das coisas que você faz, você fica em volta da fogueira, comendo frutinha. E de vez em nunca, você vai correr perigo, né? Quase nunca. A maior parte do tempo você tá lá tranquilo, né? Claro que os homens das cavernas não viviam muito, né, gente? Não é isso que eu tô comparando. Porque eles tinham perigos reais. Que hoje em dia a gente não tem esses perigos reais mais, né? A gente
A gente tem casa, a gente tem, né, esses perigos que eles viviam lá eram outros. Só que hoje, a vida moderna tem os perigos da vida moderna, né? Que é o nosso estresse. O nosso estresse do dia a dia é tipo solidão, relacionamentos, é estresse. Que mais, gente? Que mais que nos causa estresse? Que é o nosso perigo do dia a dia. Perigo financeiro, né? Nossa ansiedade, depressão, até uma doença nos causa estresse, né? Trabalho. Sim. Então, esses pensamentos excessivos, esse estresse que a gente causa, né, que a gente fala pela parte de cima do cérebro, que é traduzido pelo hipotálamo, pelo cérebro reptiliano, que é onde fica o hipotálamo, né? Ele causa uma reação de estresse. Então, ele diz para o seu corpo, estamos em estresse, né? Estamos correndo de um perigo real. Na hora que você fica naquele pensamento de estresse ali. Então, o que você faz? O teu corpo, qual que é a prioridade do seu corpo? Né? Quando você tem um sentimento de medo, ansiedade, raiva, rancor, frustração, por um tempo, ele libera cortisol. E o cortisol, ele vai se comunicar no corpo e ele vai ligar o nosso sistema simpático. Parasimpático é o que nos relaxa. E o simpático, ele vai fazer hormônios que vai aumentar a nossa pulsação, né? Vai dar prioridade para as nossas pupilas vão aumentar para você correr. Se você tivesse um perigo real, você teria que correr, né? E isso, trabalho em excesso. Sim, quando não é mais saudável e você fica com aquilo, você não está se sentindo mais, já é um aviso, né? Você não está se sentindo bem mais, já é um aviso que isso não está te fazendo bem, você está vivendo no perigo, né? Então, o que eu estava falando, a prioridade que o corpo dá para você correr do perigo, né? É o famoso fight or flight, luta ou fuga, né? Então, ele vai ligar, o teu metabolismo vai aumentar, a tua energia, a respiração, né? Quando você fica nervosa, o que acontece? Você fica com falta, né? Como se você fosse correr e dá aquela energia, né? Mas o que acontece também? Tuas enzimas param de produzir, seu sistema reprodutivo esquece, né? Nem pensar. Que mais? Então a digestão, nem pensar, porque não é hora de comer, é hora de correr. O seu corpo é muito inteligente. Então quando você está em perigo, ele te dá a prioridade para isso. A prioridade é para você correr do perigo, né, estar seguro, que é o que faria um homem da caverna, né? E o corpo não relaxa de forma ideal, né? O cara da caverna, ele lá correu, ele voltou para a caverna dele para dormir e ele relaxou por muito tempo. E esse é o ideal. Aí o corpo retorna à homeostase. Tudo que foi desequilibrado naquela corrida vai voltar ao normal, porque teu corpo tem essa sabedoria inata, tem essa sabedoria que vai cuidar do seu corpo, vai tá te curando o tempo todo, né? Voltando à homeostase, que é o sistema parasimpático, né? O nervo vago, ele se conecta com todos os seus órgãos principais ali para equilibrar, né? A gente produz células cancerígenas todos os dias, e o nosso sistema imune, ele luta contra essas células cancerígenas todos os dias. Só que quando você está em homeostase, quando o seu corpo tem a chance de estar se reequilibrando, o corpo tem uma ou duas, ou ele está se reequilibrando, está limpando, ele está fazendo o trabalho dele, ou você está lutando ou fugindo, né? É um ou os dois, ou parasimpático ou simpático. Não é tão simples assim, tá, gente? Eu tô falando de uma forma simplista pra gente entender o que acontece, tá? Então, se a gente não dá tempo para esse corpo
para esse sistema imune lutar contra nossas células cancerígenas que a gente produz todos os dias, porque a gente está sempre no estresse, a gente está sempre correndo do perigo imaginário, né? A gente fica doente, né? E não precisa ser assim. Não precisa ser assim, porque quando a gente sente emoções boas no nosso ver, né? Tem várias emoções que elas traduzem para o hipotálamo, para o nosso cérebro reptiliano, outra coisa, né? Quando a gente sente amor, prazer, uma conexão, intimidade, né? Esperança, ele provoca uma reação, um relaxamento do estresse. O seu corpo, ele vai fazer isso. Então, ele vem de um pensamento, emoções, por isso que eu digo de você olhar para as emoções, você senti-las, não deixar na garrafa ali que ela explode, né? E você causa aquele estresse contínuo no seu corpo, né? E se você alimentar essas emoções, essas conexões com as pessoas, né? Esse prazer de viver, ele vai fazer o contrário, né? O relaxamento toma conta, a comunicação entre os órgãos funcionam bem, né? Ele volta a se regenerar, combater patógeno, combater vírus, né? Se você sempre está doente, está na hora de pensar ali, eu estou sempre em estresse. Mas o que é o estresse? São emoções que estão engarrafadas ali, que você está sentindo engatilhado com outras coisas, com o seu trabalho. Mas às vezes não é o trabalho ali que é a raiz, é a causa do estresse, né? Ele está vindo de uma emoção que o trabalho está engatilhando, entendeu? É muito mais profundo do que isso, né? E também tem uma teoria, assim, um pouco mais complexa do que essa que eu tô te explicando, entre, né, a fuga e o relaxamento, né? Também, quando você tá muito em estresse, em muito tempo, você se adapta, olha só que incrível como que é o seu corpo, ele se adapta de uma certa forma que você congela. Você acaba não sentindo mais nada, porque você tá assim, né? Nada entra mais de tantas emoções que estão engarrafadas dentro de você. Aí você congela. Todo ambiente que tem perigo, você não reage mais, né? A gente fica ao contrário, né? A gente fica desassociados, aquele isolamento. A gente não se conecta com ninguém, tudo sabe aquele não sentimento? Você não sente nada por ninguém. Esse é o congelamento de todo o estresse, de todas as emoções que a gente não lidou com elas, né? E ao invés da gente pedir ajuda, o que a gente faz? A gente vê outras pessoas tentando relacionar com a gente corta essa ajuda que a gente talvez está ali que a gente precisa, né? Ele aparece pra gente, ele aparece em forma de relacionamentos que a gente não quer lidar, né? Então a gente corta esses relacionamentos com as pessoas, né? E não é uma coisa de nova era, gente, não é uma coisa hippie. Isso é uma fisiologia das emoções, tá? Eu já leio o comentário de vocês aqui, só para eu não perder a linha, tá? E não é uma coisa hippie que eu tô dizendo, porque é meio óbvio que a gente escuta, que a gente sabe que o amor cura. O amor cura não só a alma, cura o nosso corpo. Ah, mas é coisa de hippie falar essas coisas, né? Da nova era, desse amor, tudo amor. Isso é provado, gente. São vários estudos. Eu posso dar referências para vocês depois darem uma olhada. O desejo de conexão, de intimidade, de pertencer, isso está no nosso DNA. De estar num grupo de amigos, de cooperação, de trabalhar junto, está no nosso DNA. E quando esse desejo que a gente tem de pertencer, ele é atendido, a gente faz isso com o nosso corpo, ele responde com saúde, sabe? Então, né, quando você acha a sua tribo,
Por que as pessoas quando se apaixonam, né, acha aquela pessoa e, gente, desaparece sintomas. Você não sente mais mal, de repente você mudou, você é outra pessoa. Porque esse desejo de conexão tá no nosso DNA e a gente está alimentando isso, né? Se você alimenta, nutre esses sentimentos, esse desejo que tá no seu DNA, você traz saúde, né? Não é só a gente cuidar do nosso corpo físico, mas alimentar o desejo que a gente nasceu com ele, sabe? Você otimiza a capacidade do seu corpo de restaurar, porque você está alimentando aquilo, né? E você está lidando com as emoções. As emoções não vão parar, né? Elas vão vir, mas você observa, sente, chora e let it go, né? E deixa passar. Ele prepara o seu corpo para fazer milagres, gente, esses sentimentos, se você alimenta isso. Deixa eu olhar comentários de vocês agora. A Dani disse: nossas emoções ruins são os nossos sabotadores. Quanto antes identificarmos, mais rápido recuperamos nossa emoção equilibrada. É isso mesmo. Nossa, Tati, esse congelamento é complicado mesmo. Muitas pessoas não pedem ajuda porque não sente mais, né? Passou daquela fase que você tá estourado, que as pessoas olham, gente, você precisa de ajuda, porque tá óbvio que você tá estressado. E quando não tá mais, né? Aí você tem a depressão, ansiedade, e olha que o mais assim, o que a gente alimenta mais esse ciclo é começar a tomar remédios, né? Ansiolíticos, remédio para depressão. O que eles fazem? Eles te deixam anestesiado. E o que é uma anestesia? É não sentir. E o que é necessário você sentir? Por isso que muita gente nova hoje em dia está sentindo essas coisas, está com depressão e ansiedade. Tem adolescentes assim, porque elas não foram ensinadas a sentir, a escutar as emoções delas, né? Porque essa sociedade da produtividade, de você tá feliz o tempo todo, de que se você não tá feliz, você não vai trazer aquilo pra tua vida, não é assim. Não é assim. A gente vai sentir essas emoções, né? É como a gente vai lidar com elas. O amor é o vínculo da perfeição, a Silvana disse. É verdade? Então não é uma coisa assim, é clichê, gente, é clichê, mas eu venho trazer a ciência por trás disso, a fisiologia, que isso existe. Não é essa coisa do paz e amor ali, né? Então, o estresse não é uma coisa ruim, tá, gente? O cortisol, a gente precisa do cortisol, ele cria memórias, ele nos ajuda a ficar acordado, ele controla níveis da nossa inflamação, mas a quantidade que a gente precisa, né, para você fazer exercícios. Agora, exercício em excesso, ele vai prejudicar? Claro que vai, né? Ainda mais se você estiver fazendo ele para abafar, né? Tem gente que, em vez de lidar com os sentimentos, com essas emoções, vai correr, né? Se mata na academia, né? Então, da onde está vindo isso, né? E é isso, gente. Como que vocês fazem? Como que vocês lidam com as coisas? Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo. Né? Então, o legal é você expressar esses sentimentos, né? Como eu disse antes, inteligência emocional você vai precisar no momento, sim, de você identificar aquilo. Tô sentindo isso nesse momento que eu estou agora, eu não vou explodir. Mas explode de uma forma, dança, pega lá, soca alguma coisa que não seja alguém, né? Que não passe um limite de uma pessoa, né? Essa liberação saudável
se expressar numa dança, num desenho, numa arte. Por isso que hoje em dia muitos clientes eles aparecem na clínica e muitas das prioridades é o chakra do pescoço, né? É a tireoide. A gente tem muitos problemas aqui de expressar, mas expressar não é você falar. A gente acha que expressar sentimentos é falar. Não é você liberar de certa forma isso, sabe? Fazendo alguma coisa. Não só vamos assistir TV para esquecer isso, né? Que às vezes você consegue ficar sozinha, mas sozinha tá lá ocupada. Vamos ocupar. Essa sociedade da produtividade é perigosa, porque você para de olhar. Você para de olhar porque você só tá produzindo, né? E a gente precisa desse momento, bastante desse momento de observação, de nos observar. E meditação é o santo remédio. Com certeza, é a observação que a gente tem. E não tem nada demais pedir ajuda, né? Talvez uma terapia que a terapeuta vai ser a sua observadora, que no momento você não tá conseguindo ver, né? No momento você não tá conseguindo ver, então pedir ajuda, né? A terapia, falo, a terapia Body Talk é incrível. Tem gente que quer falar aqui, gente, né? Daqui. Esse é o Charlie, pra quem não conhece. Então é isso. Ele veio avisar que já acabou, já falei demais. Fecha os olhos e medito. Esse momento de silêncio consigo mesmo, né? Sai de casa, faz alguma coisa sozinho. Qual foi a última vez que você saiu de casa e falou, eu vou num parque sozinho, né? Sem ficar no celular. Eu vou fazer... Oi, Charlie. Tá aqui, ó, querendo brincar, tadinho. Tamo aqui, né? Tá bom, gente? É a minha chamada. É a minha chamada de ir. Obrigada por estarem aqui, por me deixar expressar isso que eu senti falar com vocês. E andar na natureza, sim, se aterrar, gente, se conectar. Nós somos seres humanos, nós somos da natureza. Uma das formas é se conectar. Conectar fisicamente mesmo com a natureza. Abraçar um animalzinho, conectar com as pessoas, abraçar alguém, né? Gratidão a vocês, gente. Muito obrigada, muito obrigada. E saúde para vocês, muito amor, que o amor vai trazer muita saúde para vocês. E sintam todos esses sentimentos. Um beijo e boa noite para vocês. Obrigada por estarem aqui de novo.